Muito provavelmente você já recebeu um cancelamento por conta do coronavírus, né? Por conta dessa pandemia que está acontecendo no mundo e que aqui no Brasil está crescendo. E vou falar como eu estou lidando com os cancelamentos, o que eu acho que nós como anfitriões temos que fazer e como nos proteger desses cancelamentos. Um tema que está bastante em alta é a questão do coronavírus e para quem faz aluguel por temporada, Airbnb, etc., está tendo uma avalanche de cancelamentos, tanto pelo Brasil agora, né, que o vírus está mais forte, quanto no mundo, né? Então, estatisticamente, as reservas pelo Airbnb no mundo estão caindo. Obviamente, as pessoas estão viajando menos, até por uma questão de restrição dos próprios países, até por conta de eventos que estão sendo cancelados, etc. Então, eu queria, nesse vídeo, conversar um pouco com você em relação a este momento que estamos passando, porque provavelmente eu acho que é a primeira crise de demandas de aluguel por temporada, nesse caso, entre outras crises ali que acontecem, né? Eu acho que todo mundo que está fazendo aluguel por temporada está passando por maus bocados agora em relação a esse vírus que está pegando todo mundo. Então, só para vocês terem uma ideia, né? A gente pode considerar que estamos numa crise, né? Porque a partir do momento que você tem ali um pânico generalizado, as pessoas preocupadas com uma série de coisas, o vírus ali está se espalhando, você tem uma série de medidas ali que o governo vai adotando, seja, por exemplo, cancelar eventos, remarcar shows, evitar aglomerações ali, cada prefeitura de cada cidade está se organizando de uma forma, isso mundo afora está acontecendo, nos países mais afetados, obviamente, e aqui no Brasil não é diferente, tá? A gente está tendo uma crise aí global de turismo, né? Então as pessoas elas não podem sair dos países delas e muitas vezes elas não vão viajar para outros países, né? Então o que acontece? O que está acontecendo hoje, por exemplo, nos mercados? Aí, os mercados estão caindo, principalmente as agências de turismo, as empresas aéreas, as empresas que dependem do turismo, né? Então, para você ter uma ideia, a CVC caiu mais de 70%, né? Uma vez que você para o consumo das pessoas, não é que você para, né? As pessoas elas param de viajar por alguma restrição ou porque o evento que elas iam foi cancelado. Então, no meu caso, por exemplo, aqui de São Paulo, que é onde eu administro os imóveis, aqui basicamente a demanda das pessoas que vêm para cá é para show, para congresso, para curso, para reunião, para trabalho, etc e tal. Então eu vou falar daqui a pouco para vocês quantos cancelamentos eu já tive ao longo do mês de março apenas para o futuro, só para você ter uma noção do impacto que isso está gerando aqui no meu negócio e que você com certeza também está sentindo isso. Então, por exemplo, a gente estava com o Lollapalooza, né, que ia acontecer agora em abril, dia 4 a 6, uma coisa assim, e que o evento foi remarcado. O Lollapalooza é um grande evento aqui da cidade de São Paulo que atrai muita gente de todos os países, de todos os estados do Brasil, etc. E que é uma data muito procurada. Tive bastante cancelamento por conta disso e o Lollapalooza foi reagendado para dezembro, né? Tem um outro apartamento que eu administro que fica ao lado de um centro de eventos e que basicamente o público que vai para esses eventos ficam nesse apartamento. Então, recebi também uma avalanche de cancelamentos nesse imóvel que depende muito desse centro de eventos, tá? Então, a gente está recebendo uma série de cancelamentos pelo mundo. O próprio Airbnb sabe disso e está vendo os números de fato caírem, porque é uma pandemia, as pessoas não vão viajar para os lugares, nem vão sair daqueles lugares pelas medidas de segurança ali, de retenção da doença, de controle da doença, do vírus, né, no caso. Eu já ouvi gente falando que vai desativar o anúncio, eu acho que não é motivo para isso, né? Qual é o pior que pode acontecer se você não alugar para ninguém? Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Eu acho que nesse momento a gente está vivendo um ambiente onde quem está com medo, quem está em pânico, porque nossa, eu não estou conseguindo reserva nenhuma, não vou conseguir pagar as contas, eu vou ter que pagar condomínio, eu vou ter que pagar luz, não sei o que, e aí, como é que faz? Airbnb, vocês precisam reembolsar para os anfitriões também. O Airbnb, não estou querendo defender o Airbnb aqui, né? Nem os hóspedes, nem os anfitriões. Eu estou querendo tentar chegar num bom senso para a gente tentar olhar a situação como ela é de fato e quem é que vai pagar essa conta. Porque, pensa você, como hóspede, você reservou lugar para um show e esse show é remarcado. Você acha justo o cara que reservou
perder aquele dinheiro e você ganhar aquele dinheiro porque você precisa pagar o condomínio, quem é que vai pagar essa conta? Ah não, o Airbnb, que tem bilhões, ele devia bancar todas as reservas canceladas, ou parte delas, ou enfim. Não sei qual é o mais correto a ser feito, mas alguém vai pagar essa conta, né? E quem é o mais prejudicado nessa situação é a pessoa que ia viajar, porque você detém só a sua propriedade. O hóspede, ele ia usar a sua propriedade para outro fim, né? Então, ele vem no show do Backstreet Boys, que ia acontecer aqui em São Paulo, também foi adiado. A pessoa, além de ter pago o ingresso, se deslocado, comprado passagem de avião, feito reserva, enfim, separado o tempo todo ali, vai ter que correr atrás de reembolso de companhia aérea, vai ter que... enfim, é uma série de problemas ali que o vírus, né, acabou trazendo pra gente, que, enfim, deu essa pandemia toda aí, o cancelamento em massa das coisas, etc. Então, o que eu estou fazendo? Eu cancelei, eu não, né? Os hóspedes cancelaram as reservas e o Airbnb também estava com uma política, ainda está com uma política ali específica, de uma data específica. Vou deixar aqui o link do Airbnb e da Booking da maneira que eles estão tratando esses cancelamentos, mas eu estou isentando todo mundo de ter que pagar multa de cancelamento, porque é uma coisa que é uma causa de força maior e eu entendo. Se eu fosse hóspede, eu ia ficar muito feliz de ter o meu dinheiro de volta, porque não dependeu de mim. Então essa é a postura que eu estou adotando e, naturalmente, claro que os proprietários que têm os imóveis comigo e até eu que tenho outros imóveis, né, que eu administro por mim mesmo, vamos sofrer com isso, Mas eu acho que a partir do momento que a gente chega nesse estágio de crise, digamos assim, muitos vão quebrar. Quebrar no ponto de vista de, puta, eu não quero ter que ficar pagando condomínio, etc, e não ter receita nenhuma, então eu vou alugar no tradicional. Então eu vejo que essa crise, digamos assim, vai tirar muita gente do mercado. As pessoas vão dar um destino diferente para os imóveis delas, elas vão fazer outras coisas, elas vão fechar, elas vão sei lá o que, né? Muitas vezes a pessoa depende daquele dinheiro para sobreviver, né? Às vezes ela tem um apartamento e ela depende dos aluguéis ali para comer, para né, enfim, fazer as coisas dela. Então essas pessoas eu acho que vão ser mais afetadas do que quem tem um trabalho e tem um apartamento que faz ali como complemento de renda, né? Eu acho uma pena, né, as pessoas desistirem ou elas acharem que alguém é o culpado ou ter que apontar dedos por aí. No final das contas a gente tem que segurar a onda, não tem jeito, tá? E eu acho que a partir do momento que a gente segura essa onda, independente do tempo que dure essa crise, qual é o pior que pode acontecer? O pior que pode acontecer é você pagar condomínio e conta de água, luz, telefone e tal. Ah não, mas isso já é um prejuízo. Já é um prejuízo, só que você tem que estar preparado para isso. É até bom que aconteça isso, porque isso faz com que as pessoas caiam na real, assim. Quando você tem um imóvel por temporada, e se acontecer um negócio de não ter demanda? Como é que você vai lidar com isso, né? Então é a mesma coisa, as bolsas de valores estão caindo também. Quem tinha dinheiro lá e que não sabe o que está fazendo, está achando uma loucura. Eu tenho dinheiro na bolsa de valores, tenho fundo imobiliário, tenho ações, tenho ação da CVC inclusive, e elas estão caindo. Mas cabe cada um ter a sua consciência do que está fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo com os meus imóveis, então vou conseguir suportar numa boa essa crise, né? Pelo menos eu acredito que vai ser numa boa, não sei até quando que vai durar, mas ela vai passar, não vai demorar e ela vai passar como qualquer outra crise que já aconteceu. Não é a primeira, não é a última e vai continuar tendo crises das mais variadas possíveis. É aí que a gente vê quem é profissional e quem é aventureiro, tá? E eu não quero dizer que quem é profissional é o cara que tem vários imóveis, nada disso. Eu digo quem é profissional é aquela pessoa que leva a sério o que está fazendo, que tem um imóvel legal, que sabe trabalhar com a plataforma. E os aventureiros são aqueles que vão lá, colocam o imóvel de qualquer jeito, acha que é mina de ouro, né? A Airbnb é mina de ouro e veem que não é bem assim, é um trabalho como qualquer outro, que você pode ter ganhos significativos, como você pode ter perdas, né? No caso, a perda ela é limitada. O máximo que você vai perder é o custo que você tem, que é de condomínio, que é de água, luz, telefone. No meu caso, 2 imóveis são sublocados, ou seja, eu pago um aluguel para o proprietário e eu exploro as locações ali através do Airbnb, então eu vou continuar pagando aluguel para essa pessoa mesmo que eu tenha faturamento ou não, porque não é um problema do proprietário, é um problema meu que eu estou exposto e faz parte.
Então, no meu caso, só 15% do meu portfólio de imóveis, eu tenho 13 imóveis, né? A maioria de proprietário e 2 ali são de proprietários que eu subloco, né? Então, nesse caso, eu não estou tão exposto aí a uma perda significativa porque é muito baixo, né? Mas eu conheço proprietários de empresas que têm vários imóveis sublocados e que pode ser impactado por conta do custo do aluguel, né? Porque o cara vai ter que continuar pagando aquele aluguel para o proprietário e não tem muito o que fazer até que o mercado e a demanda reaqueça. E também não adianta você chegar e falar, não, eu vou baixar meu preço, vou deixar meu preço lá embaixo que pelo menos eu garanto algumas reservas. Tudo bem, você pode fazer isso. Só que o problema em si não é o preço, o problema é que as pessoas não estão viajando. Então não adianta você colocar por R$1 a sua diária, que óbvio que R$1 provavelmente vão reservar, mas se você colocar muito baixo, às vezes as pessoas não vão reservar nem por esse preço, porque elas de fato não estão indo mais para o lugar. Então aqui em São Paulo, como eu já falei, vários eventos foram remarcados, etc, etc, etc e tal. Então não adianta você baixar o seu preço, porque as pessoas não estão viajando. E a gente tem muito apartamento aqui em São Paulo, muito apartamento. Então sempre vai ter demanda? Vai, sempre tem gente vindo para São Paulo, tem gente chegando hoje, tem gente saindo hoje, isso vai ter, só que é uma demanda muito menor. Então não adianta a gente ficar se canibalizando, ficar aí derrubando o preço até sei lá quando, que não vai adiantar muito, né? Depois você se arrepende, aí pega uma reserva aí de 3 meses, o cara pagando pouco, pagando barato, e depois lá na frente se recupera e você se arrepende. Então toma cuidado com essa sua estratégia de baixar o preço, sem saber das possíveis consequências, tá bom? Após esse período de crise aí que a gente está passando, eu imagino que a gente vai ter uma demanda muito forte de reserva nesses próximos tempos, né? Por quê? Todos aqueles eventos que foram cancelados, reagendados, etc., eles vão acontecer em algum momento. Se eles forem acontecer em 2020, nosso ano ainda está no começo. Então, tudo vai apertar, ou seja, vai ter muito evento em um espaço muito curto de tempo para uma demanda que provavelmente vai diminuir porque muita gente vai querer sair desse negócio. E aí o que acontece? A oferta vai ficar baixa para uma demanda muito grande. E aí quem segurar a onda vai ter um potencial aí de cobrar bem mais caro nas diárias. Teoricamente não recuperar o prejuízo, mas conseguir ter uma exposição mais interessante com preços mais elevados de diárias, né? O AirDNA, não sei se vocês já ouviram falar, que é um site, vou deixar aqui na descrição do vídeo, é um site que faz um monte de metrificação, estatística do Airbnb, né? Quanto de ocupação está tendo naquela cidade, qual que é o preço médio, uma série de coisas. E eles divulgaram um link que eu vou deixar aqui para vocês com o impacto que o coronavírus, é um link em inglês, com o impacto que o coronavírus gerou aí nas reservas no mundo inteiro, etc e tal. E alguns pontos interessantes é que, por exemplo, no caso da China, ele teve um impacto de 91% de queda de busca de acomodações, né? O que é evidente, né? Ninguém vai para a China no lugar onde aconteceu o surto, né? A origem do surto. E uma coisa interessante dessa pesquisa, né, desses status ali, é que as áreas urbanas têm mais potencial de ser afetado do que as áreas de lazer. Tipo, você vai fazer uma viagem de férias, é muito mais difícil as pessoas cancelarem uma viagem de férias do que cancelarem alguma atividade que elas vão fazer em alguma cidade. Por quê? Imagina só que você pediu férias no seu trabalho, você planejou a sua viagem já com bastante antecedência, já comprou passagem, já comprou XYZ. Né? Então é muito mais difícil você cancelar essa viagem, a não ser que você tenha uma restrição ali, que você não pode entrar no país ou você não pode sair do seu próprio país. Né? Além do fato de que você já planejou com muito mais antecedência do que, por exemplo, uma viagem de trabalho. Aqui em São Paulo ou em outros centros urbanos, as pessoas vêm fazer prova, vêm participar de congresso, vêm para cursos, etc. e tal. Então são coisas ali que podem ser agendadas, né? Shows, né? Que no caso já falei também. Tudo isso é mais fácil, entre aspas, de reagendar do que umas férias que a gente demorou um ano para tirar, se organizar, aquela coisa toda, né? Que já tira um monte de dias ali, né? Então essa pesquisa mostrou também que a probabilidade de cancelamento tende a ser menor para ambientes de lazer, né? Leisure, né? Que eles falam, que são férias ali de descanso e tal, e de cidade é maior porque essa coisa do vai e vem e tal, né? Eu vou dizer que a maior parte das reservas que eu recebo aqui é por conta de eventos, por conta de shows, por conta de negócios, etc e tal, e costumam vir ali de
3, 4 dias antes, às vezes no dia vem a reserva. Então, de fato, é uma volatilidade muito maior. Você está numa cidade, nesse caso aí do vírus, né? Então você fica mais exposto a cancelamentos. E finalmente, eu vou falar para vocês quantos cancelamentos eu tive com os 13 imóveis, pelo menos até agora. Eu tive 18 cancelamentos, né? Juntando todas as propriedades. Isso veio tudo agora em março, né? Porque eu tinha bastante reserva já para várias datas futuras, né? Várias datas em maio, abril, maio, junho, julho, agosto, até o final do ano tinha várias reservas já programadas em eventos grandes que iriam acontecer e que foram cancelados ou reagendados, e isso teve um impacto ali de R$20 mil em média de reservas que foram canceladas, né? Não são R$20 mil de prejuízo, mas são R$20 mil de reservas que já estavam programados, que por enquanto foram cancelados, né? Mas faz parte, eu tô aqui firme e forte, espero que você esteja também, porque faz parte. Espero que a gente passe por isso juntos, com tranquilidade, com serenidade, e vai dar tudo certo. Os que sobreviverão, eu acredito que vão colher bons frutos após essa crise. Os que não, provavelmente vão optar por outros métodos, e espero que não se arrependam. Se você curtiu, deixa o seu joinha aí embaixo para fazer com que esse vídeo chegue em mais pessoas e que queiram saber do aluguel por temporada, e principalmente agora nessa crise que a gente está vivendo, tá bom? Vou deixar aqui meu Instagram também, se você quiser me procurar por lá. Eu também falo sobre aluguel por temporada de uma maneira mais descontraída por lá. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo e até mais.